de ter, num outro link, uma transmissão especial, num culto que aconteceu na igreja que fica aqui no bairro de Belém, aqui em Vila Velha, conhecida como a Igreja da Toca. Os irmãos devem ter ouvido essa expressão algumas vezes. Sempre que a gente fala sobre a história da Igreja Cristã Maranata, a gente se refere a esta igreja, porque ali foi onde os primeiros cultos começaram a acontecer. Então é uma igreja que está diretamente relacionada com a história da instituição, da Igreja Cristã Maranata. Naturalmente que a experiência do Evangelho e da Igreja de Cristo, ela vem desde o Senhor Jesus e o derramar do Espírito Santo após a morte e ressurreição de Jesus, mas nós temos a Igreja da Toca como uma referência, né, nessa história da Igreja Cristã Maranata. E o pastor Gideuti, que já está, como eu disse, preparado para responder, nós queremos perguntar ao pastor Gideuti a importância desse culto e o que foi que aconteceu nesse culto, começou a acontecer às 7 horas, às 19 horas, agora nós estamos ao vivo, são 19h51, daqui a pouquinho a gente começa o culto, mas antes disso vamos ouvir o pastor Gideuti acerca deste assunto. Pastor Gideuti, a paz do Senhor, esclareça os nossos irmãos, por gentileza, acerca da importância daquilo que aconteceu nesse culto do qual nós estávamos fazendo parte até agora há pouco. Bem, irmãos, a paz do Senhor, agradeço a oportunidade, pastor Josias está nos dando aqui, de lembrar a todos que estão nos ouvindo agora, de um momento que para nós é muito importante, foi muito importante. As pessoas falam assim, momento histórico. É verdade, é um momento histórico, mas para nós tudo tem um significado profético. No dia 3 de janeiro do próximo ano, nós estaremos completando 53 anos de existência, podemos dizer, oficial, porque foi a primeira ata que foi elaborada na primeira reunião de instituição de organização da igreja. Éramos 67 pessoas ali, algumas do bairro ali, outras que haviam se convertido recentemente. Então, estávamos ali num bairro pobre, necessitado de tantas coisas, porque não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, era uma torneira só para toda a comunidade ali, onde eles iam pegar água ali, um valão que foi aberto para esgotar as águas pluviais, mas já um pouco contaminado. Então, era esse o quadro. O templo, na verdade, era um barraco de madeira, que não cabia muita coisa. Mas quando nós fomos para essa primeira reunião, nós já estávamos consagrando o primeiro templo, porque desde anteriormente, 4, 5 meses, nós estávamos já nos reunindo, orando, indo para a beira da praia, ir para lá também, fazíamos vigílias naquela região, madrugadas. Então, havia uma casa de madeira que nos reuníamos ali. Grandes bênçãos nos deu ali. E hoje, nós estamos comemorando aqui a vida, a existência do nosso irmão diácono, talvez o remanescente dos diáconos, talvez não, ele, o remanescente vivo, não é? Dos diáconos da igreja do bairro de Belém, da Toca, que nós conhecíamos. Nosso irmão Osés Martins de Araújo, um pedreiro, um homem simples, calado, humilde, extraordinário, companheiro de oração, um homem prudente, juntamente com outro companheiro que estava junto do diaconato, que era o nosso irmão José, também homem extraordinário. Mas esse convida, o Senhor nos determinou que hoje trouxéssemos para ele a nossa destra de companhia, já que ele está enfermo, ainda um pouco enfermo, dados seus 93 anos, ele está com 93 anos. E não seria uma grande oportunidade do reconhecimento nosso, particularmente do meu coração, da vida dessa obra. E
cedendo a ele um título humilde, que é de diácono emérito, que é um título que, pelo exercício do diaconato, na sua fidelidade demonstrada desde o seu chamado. Um homem que nunca negou o chamado, um homem que nos acompanhou em tudo, em todos os momentos difíceis, ali o local difícil, fiel, trabalhador, madrugador, de jejum, com 14 filhos. Sua esposa veio a falecer algum tempo atrás, ficou ele cuidando dos netos, inclusive, em casa, um homem extraordinário. E nós fizemos isso para recordar a igreja ali, a igreja da Toca, e aproveitar, no momento também, a ordenação de um dos nossos irmãos, fruto da obra também, já um menino, que hoje é um homem e um senhor, já é um funcionário graduado aqui do nosso Ministério Público Estadual, e filho de um casal também, ele serve de Deus com o nosso irmão pastor Moreno, sua esposa, homens assim, desse quilate. E comemorando isso, nós estamos dando início às ordenações neste período de um grupo enorme aqui de Vila Velha, e não só de Vila Velha, de todo o país. Já começamos a um grupo que passou talvez a uns 150, por aí assim, entre pastores e ungidos, estão sendo ordenados, faltando naturalmente a maioria ainda para ser consultada ao Senhor e consagrada e ordenada ao ministério da palavra. Meus irmãos, foi um momento muito feliz para todos nós e nós glorificamos o Senhor por esse momento. E ao mesmo tempo, a mensagem e o louvor que foi cantado naquele dia da ata, foi feita a ata, com o registro de 67 pessoas, das quais 11 estão com vida ainda, né? Ainda resistem. Inclusive eu, meus irmãos, né? O pastor Jabes, a Sara, Jerusa, Júnia, então, que foram aqueles que permaneceram e continuam até hoje conosco. Também parentes, cunhados, que é o caso do Samu e outros mais. Rafael Samu, que foi o primeiro tesoureiro do presbitério. Mencionamos o nome de algumas famílias que estiveram naquela... Família Cipreste, que começou conosco. Hoje, os seus irmãos, os filhos de Neuza e Antônio, Neuza Cipreste e Antônio Azevedo, deixaram os resultados aí, reflexos, pastor Diniz, nosso irmão Léo também, já ungido, e os outros irmãos e parentes casados com o pastor, é o caso de Giovana, que é casado com o pastor Vitor. Assim, meus irmãos, há uma sequência notável de homens e de nomes cujos nomes estão registrados, por certo, lá nas crônicas da eternidade. E nós louvamos a Deus por podermos hoje, ainda com vida, reportar a esse tempo de graça, de alegria, das madrugadas difíceis, 4 horas da manhã, dos locais que nos dirigíamos todas as manhãs, chovendo, sem condução praticamente, andando quilômetros até para ir às madrugadas, e Deus nos abençoou e fez prosperar essa obra. E quando vemos hoje a estrutura da obra e os seus resultados, nós vemos porque eles foram construídos sobre vidas, sobre nomes, sobre palavras, pessoas de moral, pessoas de caráter, pessoas de fé, porque a fé só se abriga em homens de caráter. A fé não se abriga nos fracos, porque os fracos não têm como sustentar, segurar as lutas e as batalhas desse momento. Estamos, portanto, em cima da hora do culto, agora, quando vamos iniciar, e queremos trazer uma mensagem, que foi a mensagem que foi trazida na ocasião, não foi por mim, foi por outro pastor, que eu não era pastor ainda, e ele entregou essa mensagem lá, que está no livro de Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia. Assim, vamos aguardar o início desse culto, e que Deus abençoe a todos essa nossa palavra inicial, e temos muita coisa para falar daqui para frente. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém, glória a Jesus, obrigado, pastor Gideuti, por essas palavras.
e que são palavras que nos inserem dentro do contexto histórico da experiência que vivemos hoje dentro da Igreja Cristã Maranata. Mas nós vamos agora tocar a vinheta para darmos início, então, ao culto desta noite de domingo.